Boa noite, pessoal. A gente está começando então mais um culto online aqui no MC2. E para quem não nos conhece, eu sou a Karina, esse é o Jefferson. A gente é daqui de Floripa, a gente está muito feliz de estar participando com vocês. Espera que esse momento com a gente seja bênção aí na vida de vocês. Que o Senhor te toque, que você consiga se expressar Ele com todo o seu coração. Gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Sei que ver culto online às vezes dá essa sensação de distância, né, que realmente existe, mas que você coloque o seu coração nesse momento, que você busque o máximo possível se conectar conosco, se conectar com o Senhor, que eu tenho certeza que Ele tem algo preparado para o seu coração. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo, Senhor, com a distância, mesmo, Deus, em circunstâncias que talvez algum tempo atrás a gente não imaginasse que seria uma forma tão usada para que a gente pudesse se conectar, se comunicar, pudesse estar junto. Deus, eu peço que nesse momento o Senhor alcance a cada coração, Deus, que está vendo esse culto, a cada pessoa que está vendo depois que for postado, que o Senhor os alcance, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a Sua obra, Deus, em nós, que a palavra que será dada, que os louvores que serão cantados, Deus, que tudo faça parte, Deus, dessa grande mensagem que o Senhor tem ao nosso coração nesse momento, Pai. A gente sabe que a Sua palavra ela não volta vazia, a gente sabe que ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, Deus, e que o nosso coração seja terra boa, Deus, que o nosso coração seja terra fértil, Jesus, para essa semente que será plantada em nós nesse momento. Obrigada, Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações abertos. Recebe o nosso louvor, Jesus. Quão
nós, Senhor. Oh, Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Ah, Senhor, recebe o louvor que foi no nosso coração nesse momento, Deus. Nada se compara a ti, nada se compara com a beleza, Senhor. Nós sabemos, Deus, que nós estamos seguros e bem guardados em tuas mãos, Senhor. E que não importa, Deus, o que o futuro trará, Deus. Não importa, Deus, como amanhã vai se apresentar a nós, Senhor. Tu és fiel, Jesus, tu és bom e o Senhor estará conosco, Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Nós temos essa certeza que o seu amor é conosco, que a sua bondade é conosco, que a sua misericórdia é conosco, Senhor. Por isso, Deus, a nossa alma canta a ti, o nosso corpo canta a ti. Nós queremos cantar a ti com tudo que nós temos, Deus, sobretudo com a nossa vida, Deus. Que nesses dias escuros, Senhor, que a nossa vida seja louvor a ti, Jesus. Que nesses dias difíceis, Deus, que a nossa vida seja como música para o ouvido daquele que está desesperado, daquele que está aflito, Jesus. Você pode cantar isso comigo de novo? Cante comigo isso de novo. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, quão grande amor. Olá, muito boa noite. É um prazer, um privilégio estar reunido com você nessa noite, nesse culto da quarentena MC2, buscando a presença de Deus, adorando o seu nome e meditando na sua palavra. Eu quero começar lendo contigo o texto que vai servir para a meditação nossa nessa noite. É um texto bastante conhecido, é um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Vamos orar. Convido a orar nessa hora, pedindo que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração agora, e que essa palavra possa entrar em nós, entrar na nossa vida, possa fazer morada na nossa mente, no nosso coração, e isso faça diferença na nossa vida e faça diferença também na igreja e no reino de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença agora, dobrar-nos agora diante de Ti, para que Teu Espírito agora tenha oportunidade, Senhor, de falar conosco, de trabalhar no nosso coração, de trabalhar na nossa mente, mudando, transformando, limpando, purificando, Senhor, nos tornando prontos e preparados para recebermos, ó Deus, mais de Ti, mais da Tua graça, mais também, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, que possamos sair fortalecidos nessa noite da Tua presença, conscientes do que Tu queres conosco, que Tu tens para nós nessa noite, Pai. Fala com cada um de nós, que nada nos impeça, não haja nada
que dificulte, que, Senhor, de alguma forma tente, Senhor, separar, Senhor, o nosso coração, nossa mente da Tua vontade nesse momento, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero começar dizendo para vocês que o livro de Atos é um dos livros mais sensacionais que tem no Novo Testamento. O livro de Atos, ele foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas. E nós podemos dizer que o Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se Lucas, lá no Evangelho, ele procurou mostrar com pormenores o ministério de Cristo, falar da sua obra, dos seus ensinamentos, de tudo que ele fez e tudo que ele ensinou. No livro de Atos agora, o foco dele já não é mais a obra salvadora de Cristo, já não é mais o ministério reconciliador de Cristo com os homens, mas é o crescimento, o surgimento, a implantação e o crescimento da igreja. Nós vemos que o livro de Atos começa justamente após a ascensão de Cristo aos céus. É um momento muito crucial para a igreja, é um momento onde a igreja passava por um instante assim muito confuso, difícil, um instante de muito medo, de muito receio. Recém Cristo tinha sido crucificado, tinha sido morto, e eles temiam pelas suas próprias vidas. Eles estavam enclausurados, estavam escondidos, estavam fechados, trancados, com medo, temerosos, sem saber muito bem qual seria a vida deles, qual seria o novo movimento que eles fariam ali em direção à obra de Cristo. E aparece justamente nesse momento a promessa de Deus feita lá, ainda quando Jesus Cristo estava com seus discípulos. Eu gostaria de ler 2 versículos que mostram como Jesus Cristo, ele achava importante que os apóstolos recebessem o Espírito Santo, que é o Pentecostes, aquele derramar do Espírito sobre a igreja, acontecesse. Primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 14, e o capítulo 14 já é quase final do ministério de Cristo, já é a reta final, a última semana do ministério de Cristo, e ele para com seus discípulos e começa a falar várias coisas muito importantes, das coisas que aconteceriam a partir daquele momento e como eles deveriam agir, o que eles deveriam esperar. E uma das coisas que Jesus Cristo fala para eles naquele momento é: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. E ainda nesse capítulo, um pouco mais adiante, no versículo 26, Jesus também diz o seguinte, olha: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então Jesus estava mostrando para eles que havia um caminho, havia uma solução já preparada por Deus para aquela situação, para aquele momento que eles enfrentariam. Que eles não estariam sozinhos, desamparados, abandonados à sua própria sorte. Não, pelo contrário. O Senhor continuaria com eles, o Espírito Santo, que seria enviado por Deus em nome de Cristo, o Espírito que substituiria, podemos dizer assim, a presença de Cristo no meio ali dos seus discípulos, no meio ali da igreja, e que faria com que eles lembrassem dos ensinos de Jesus, que tivessem coragem, ânimo para enfrentar aquelas situações difíceis. Jesus disse mais lá no primeiro capítulo de Atos, agora já Jesus ressurreto, praticamente subindo aos céus ali, foi o último contato narrado por Lucas de Jesus Cristo
depois da sua morte, ressurreto antes de subir aos céus. E ele diz ali aos seus discípulos: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus agora está dizendo para eles assim, olha, quando o Pentecostes acontecer na vida de vocês, quando o Pai derramar a promessa do Espírito, do Consolador, do Auxiliador e tantos outros sinônimos que nós encontramos para a presença do Espírito Santo no meio da igreja, no meio dos discípulos de Cristo, vocês vão ter poder, autoridade para serem minhas testemunhas, para falarem do meu nome, para falarem da salvação, e esse poder fará com que eles vejam em vocês a própria presença do Cristo, a própria presença do Senhor Jesus. E por causa desse poder, dessa autoridade, vocês vão começar aqui em Jerusalém a trabalhar pelo Evangelho, mas não vai ficar restrito às fronteiras de Israel, vocês vão muito mais longe. Diz a palavra que vocês irão até os lugares mais distantes da terra. Os lugares mais distantes da terra. Eu não tenho medo de errar ao dizer que nós somos cristãos hoje, somos filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus, selados pelo seu Espírito Santo, porque aqueles homens experimentaram ali no dia da festa de Pentecostes, aquela experiência maravilhosa de receberem o poder do Espírito Santo. O vento do Espírito soprou sobre a igreja. E por causa desse poder eles tiveram autoridade, eles tiveram confiança, ousadia de fazer com que esse Evangelho nos alcançasse agora aqui, 2000 anos depois. 2000 anos depois. Se nós prestarmos atenção no que diz o Evangelho o livro de Atos, perdão, nós vamos ver que ele aponta a obra do Espírito Santo e usa algumas palavras, até separei algumas palavras aqui que diz respeito à ação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio dos discípulos de Cristo, e lá diz que o Espírito dava testemunhava, que o Espírito falava com eles, que o Espírito enviava os discípulos para as missões, para os trabalhos. Diz que o discípulo concordava com ele em muitas das decisões daqueles apóstolos, né? Havia concordância do Espírito. Em algumas situações ele impedia os discípulos ali, os apóstolos, de às vezes seguirem um determinado rumo, uma direção nas suas viagens, nas suas experiências ali. Ele impedia porque Deus estava evitando que eles sofressem talvez a morte prematura. O Espírito impulsionava, empurrava adiante a obra da igreja. Diz o texto também que o Espírito avisava eles das coisas que iriam acontecer e da forma como iriam acontecer, mas principalmente os textos dizem que o Espírito Santo direcionava a obra da igreja, a obra da igreja. Isso era muito importante. E se a igreja foi um sucesso, foi porque o Espírito Santo estava presente na vida da igreja. O livro de Atos, ele é chamado, o nome dele é Atos dos Apóstolos. Mas eu já ouvi isso há muitos anos atrás e concordo em número e gênero. Eu poderia chamar tranquilamente Atos do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo se confunde com a ação da própria igreja. O Espírito Santo não era um ator coadjuvante na história, ele era o ator principal. A igreja caminhava atrás do Espírito Santo. O Espírito Santo ia na frente, direcionando, abrindo as portas, dando força, ânimo, encorajamento. E eu fico pensando, e o propósito de eu falar essa palavra nessa noite é olharmos para nós, hoje, 2000 anos depois, as nossas igrejas. Qual é o papel do Espírito Santo nas nossas igrejas? Qual é o papel
do Espírito Santo nas nossas vidas. Infelizmente, nós fomos deixando meio que de lado, colocando meio de lado esse papel tão importante do Espírito e fomos substituindo por ativismos, estratégias humanas, marketing, modismos, modernismos. Muitas vezes essa ideia de depender do Espírito Santo se choca frontalmente com as expectativas que nós temos hoje como servos de Deus. Parece que nós entendemos muito bem o que Deus quer de nós, o que devemos fazer, e por isso podemos caminhar sem o direcionamento do Espírito de Deus. Mas eu fico pensando e eu fico olhando os nossos dias e vejo uma igreja fraca, um cristianismo deficitário, quase impossível de ser cristão se não tivermos a força, o impulsionamento, a direção do Espírito Santo de Deus. O trabalho fica pesado, difícil. A cruz fica difícil de carregar. Na realidade, a gente nem tenta. A gente quer um evangelho sem cruz, sem carregar a nossa cruz. Darmos o preço daquilo que nós precisamos pagar para que o evangelho realmente aconteça da forma que Deus imaginou, da forma que Deus preparou. Nossa vida ela é vazia, nós temos medo, receio, nos escondemos, praticamente agimos no mínimo do que podemos fazer, investimos o mínimo do que podemos investir, e quando fazemos sempre com direcionamento humano. E quando o cristão sofre, quando ele não tem prazer, não tem alegria em servir ao Senhor, quando aquilo não é o que alegra o seu coração, o que faz ele sentir a vida ser importante, quando ele não encontra objetivo na sua vida, a igreja sofre. Vemos as igrejas hoje sendo transformadas sem a ação do Espírito Santo em uma igreja fraca, vazia, uma instituição humana, que muitos dizem assim, já faliu, acabou. Muitas vezes até uma igreja sem o Espírito, ela funciona como um clube social, um lugar onde as pessoas se reúnem, ficam felizes, se confraternizam, mas a experiência não passa disso. Não passa disso. Eu fico pensando que nós temos tanto para fazer, temos tanto para conquistar para o Senhor, temos que espalhar o reino de Deus, e muitas vezes nós pensamos em espalhar o reino de Deus, pensamos em países distantes, lugares lá, em outros continentes, muitas vezes dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, mesmo na nossa rua. As pessoas não têm quem evangelize, quem mostre o verdadeiro Cristo, e essas pessoas partem dessa vida sem conhecer o Salvador. Eu fico pensando que é hora da igreja buscar no vento do Espírito, a igreja buscar a presença do Espírito Santo, voltar lá para o começo da história, se fechar em oração, em santificação, até que seja do alto revestido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gostaria de orar com você nesse momento para finalizar, pedindo a Deus que realmente escute a nossa oração, a nossa preocupação e nos ajude a mudarmos, a transformarmos essa realidade que vivemos, e que possamos realmente ver a ação do Espírito Santo nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti agora o nosso coração. Tu sabes que estamos pedindo a Ti, Senhor. Tu sabes que, Senhor, precisamos de uma mudança, uma transformação, algo poderoso que abale, Senhor, a estrutura enfraquecida dessa igreja, Senhor, descompromissada com a vontade do Espírito.
uma igreja que seja reconstruída agora de novo, de uma forma diferente, sempre direcionada, ouvindo a voz do Teu Espírito. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Queremos imergir nesse Espírito que dá vida, que dá poder, que dá autoridade. Senhor, que possamos realmente desejar e buscar de todo o nosso coração a presença do Espírito em nós e nas nossas igrejas, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que realmente o vento do Espírito de Deus sopre poderosamente, sopre profundamente sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Amém. Hola, estoy con mi irmã Genia aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de MC2 Oficial. Primeiro, eu quero agradecer a todos os participantes deste vídeo. Muito obrigada, não deixe de comentar, dar o like e se inscrever. E segunda-feira tem o culto de oração aqui em Criciúma às 7h30. Quarta-feira tem a live do Pastor Walter às 8 horas. Quinta-feira, em Nova Veneza, tem o culto de oração às 7h30. E sábado tem os kids, com as crianças. E quando sair de casa, não esqueça de usar máscara, passar um rímel, passar a look em gel nas manos. E graças. Beijos. Pessoal, que bom que você ficou com a gente até aqui, que você carregue essa mensagem, que você leve isso tudo que você ouviu aí para sua semana e que seja bênção para a tua vida e para a vida das pessoas que estão ao teu redor. A gente faz parte da Polifone, que você, se não segue, segue a gente lá nas redes sociais. A gente está lançando material novo agora, tá para sair várias músicas aí. @Polifone no Instagram, estamos também no YouTube. E lembrando também que quarta-feira às 20 horas no Instagram tem live do MC2 e aos domingos também no YouTube tem os cultos online. Então, obrigada por você que ficou até aqui. Deus abençoe.